Sejam bem-vindos à segunda aula do nosso curso, Os Desafios Presentes no Ambiente Escolar, parte 1. Os desafios presentes no ambiente escolar são inúmeros e como o nosso curso não pretende esgotar nenhum assunto, ao contrário, pretende colaborar para o exercício da reflexão de questões aqui propostas e das que possam surgir, elegemos alguns desafios contemporâneos para iniciar a nossa conversa. Nesta aula, vamos falar sobre 5 desafios presentes no ambiente escolar: fracasso escolar, currículo, planejamento, avaliação de aprendizagem e conselho de classe. Hoje, teremos uma aula intensa, mas muito gostosa, e por isso, preciso de sua máxima atenção. Fracasso escolar. Para a psicopedagogia, cada um de nós aprende de uma forma diferente. E o professor, na maioria das vezes, trabalha com números médios ou grandes de alunos. Assim, é impossível promover atividades individualizadas o tempo inteiro. Então, uma das soluções seria oferecer o maior número possível de atividades diferenciadas para o mesmo conteúdo, dando oportunidade para as diferenças dos modelos de aprendizagem operarem. Nos slides há um teste de preferências, que pode ser utilizado como instrumento na sua sala de aula, para perceber melhor os tipos diferentes de alunos que temos e usarmos as nossas estratégias para atingir melhor os objetivos. O aluno auditivo é uma pessoa mais calma, tranquila, ponderada. Prefere o previsível e a rotina. É mais focado em tarefas e processos do que em gente. É rígido, formal, gosta de tabelas, gráficos, é bem concentrado. Para um auditivo, trabalhar com análise e cálculos é um prazer. Já o visual é uma pessoa que predomina os modelos visuais. É uma pessoa mais rápida, ansiosa, agitada, impulsiva. Quanto mais visual, mais franca e sincera. Outros elementos importantes são a capacidade de desempenhar várias tarefas ao mesmo tempo. Gosta de prazos apertados, implementar projetos, cumprir metas, mas gosta de ver o que está aprendendo. Já o sinestésico é socialmente orientado, gosta de gente, gosta de oportunidades para comunicação. É extrovertido, precisa trabalhar em equipe. Gosta de correr risco, prefere trabalhar na rua em funções que exijam contato com pessoas ou expressões verbais. A partir da identificação de qual desses modelos predomina, a pessoa consegue então direcionar seus objetivos. Ninguém só um destes modelos, mas tem um pouco dos 3. Quando a pessoa entende isso, quando ela percebe quais características têm mais a ver com a sua personalidade, ela vai se movimentar em direção à realização. Conforme Ferraz, quando a pessoa ignora esses elementos que compõem a sua personalidade, as coisas correm mal. Imagine uma pessoa em que predomine o perfil visual e trabalhe em uma função mais adequada a um auditivo, como escritório de contabilidade ou engenharia, por exemplo. Um visual fechado em um escritório e tendo que obedecer a alguém é um inferno. E aí é que a pessoa sente que está no lugar errado. Se ela for visual, parte para outro emprego. Contudo, sem o autoconhecimento, absorverá informações de forma tortuosa e sem martírio para não ter fim. Por isso, é importante nos conhecer e conhecer os nossos alunos. E veremos, por exemplo, se um determinado comportamento diz respeito às atividades que não estão ao encontro de sua personalidade, ou mais do que isso, se são transtornos, distúrbios, problemas emocionais, familiares, entre outros. E você, qual estilo de aprendizagem está mais suscetível? Faça o teste. Acabamos de refletir sobre o fracasso escolar e agora vamos refletir sobre o currículo escolar. O currículo é uma palavra de origem latina, que significa caminho ou percurso a seguir. É uma jornada, trajetória. Organizar um currículo é tarefa de toda a escola e não só do professor. E não apenas o componente sociopolítico que deve interferir na organização do currículo. Na visão psicopedagógica, os componentes afetivos, cognitivos e biológicos também devem ser levados em conta na sua construção. É necessário que a escola fundamente seu trabalho teoricamente e que construa um currículo adequado às condições afetivas, cognitivas e biológicas de cada grupo de alunos,
pois se ele for complexo demais para determinado nível de desenvolvimento, certamente estaremos fabricando dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar. Mas se for aquém das possibilidades dos alunos, estamos impedindo que ele se desenvolva. Eu te falei que nossa aula hoje seria intensa. Acabamos de refletir sobre o currículo escolar. E agora vamos refletir sobre o planejamento. Convidamos você para fazer uma viagem daqui a um mês. Destino: Itália. Ah, você não pagará nada. É um presente. A empolgação é grande. Afinal, não é sempre que você ganha um presente desses, não é mesmo? Sua família, sabendo da viagem, faz a encomenda e lhe dá uma pequena lista. Como você não terá despesas, sua única preocupação será a mala para a viagem. Os dias se passam e a data marcada para o embarque está próxima. Ao lado de sua cama, na véspera tão esperada da viagem, a mala ainda vazia. Mas como? Tanta gente na casa, qualquer um pode fazê-la. Sem preocupação nenhuma com ela, você adormece. Na hora marcada para estar no aeroporto, você ainda está em sua casa fazendo a mala. Tantas coisas para pôr e perde o voo. Usamos esse pequeno texto para ilustrar o planejamento na escola. Quando você não sabe o que vai usar na viagem, acaba perdendo o voo. Ou seja, é inadmissível uma escola não ter a mala arrumada para a grande viagem que é a formação dos alunos. O planejamento, como uma arrumação de mala, é um processo ativo. Nele são colocados os desejos, as intenções, os meios, dentre outros itens para se atingir um objetivo. É no planejamento que expressamos aonde queremos chegar e o que é preciso levar na mala, e o que é preciso colocar dentro dela rumo ao conhecimento. O planejamento é uma das atividades mais privilegiadas do cotidiano escolar, pois ele representa um momento de reflexão sobre o que vamos ensinar, sobre os conteúdos que precisam ser fixados, revisados ou ainda ensinados de uma outra forma. São as estratégias de ensino. Todo mundo pensou que qualquer um poderia fazê-lo, mas ninguém imaginou que todo mundo deixasse de fazê-lo. Ao final, todo mundo culpou alguém quando ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Por isso, planejar é essencial para o bom andamento da atividade educacional. Me fale, está valendo a pena? Eu te falei que nossa aula hoje seria intensa. Acabamos de refletir sobre o planejamento escolar. E agora vamos refletir sobre a avaliação de aprendizagem. A avaliação de aprendizagem tem a ver com a ação. E esta, por sua vez, tem a ver com a busca de algum tipo de resultado que venha a ser o melhor possível. Nós todos agimos no sentido de encontrar o melhor caminho para uma qualidade satisfatória de vida. Agimos para satisfazer nossas necessidades, desde os materiais até os espirituais. Isso ocorre em relação a tudo que se processa em nossa vida. Desde a coisa mais simples, tal como sair de casa e ir à padaria para comprar pão, até experiências complexas, como pode ser a busca do significado profundo de nossa vida ou as saídas complexas para os problemas macros da vida social, das nações e das relações entre as nações. A avaliação subsidia, serve a uma ação, tendo em vista com ela obter o melhor resultado possível. Qual é o melhor resultado possível? Este só pode ser compreendido em cada ação. A avaliação, ela serve à finalidade da ação, a qual ela está vinculada. Se estamos avaliando a aprendizagem, ela serve à busca do melhor resultado da aprendizagem. Se estamos avaliando o setor de distribuição de uma empresa, a avaliação estará subsidiando a busca da melhor solução para os impasses encontrados nesse segmento organizacional. E assim por diante. Em síntese, a avaliação tem como finalidade servir à ação, seja ela qual for. São os projetos de ação que buscam construção de determinados resultados
e a avaliação os acompanha, serve-os. Desde que todo tipo de prática de avaliação esteja atrelada a uma ação, o mesmo ocorre com a avaliação da aprendizagem na escola. Ela serve à prática educativa e à prática de ensino, subsidiando a busca determinados de resultados que são os objetivos específicos de cada unidade escolar. É nesse contexto que aparece a figura do educador, como mediador da prática educativa e psicopedagógica. A prática educativa e a prática psicopedagógica, por si, já fazem mediações. Elas são meios pelos quais a estética, a arte e a espiritualidade e a ética, a cultura axológica de uma comunidade e a ciência, que são os conhecimentos objetivamente construídos, chegam aos educandos. Para isso, em primeiro lugar, há necessidade do educador no papel de mediador vivo entre a experiência cultural em geral e o educando. O educador, servindo-se de diversos instrumentos, auxilia o educando a assimilar a herança cultural do passado, para ao mesmo tempo incorporá-la e superá-la, reinventando-a. Ao aprender, assimilamos a herança cultural do passado e, ao mesmo tempo, adquirimos recursos para superá-la e reinventá-la. O educador, em uma ação, serve a essa ação. Ufa, estamos terminando. Mas vamos fazer uma fixação do conteúdo na aula de hoje? Nós refletimos um pouco sobre o fracasso escolar, o currículo escolar, o planejamento e a avaliação de aprendizagem. E agora vamos concluir a nossa reflexão sobre a importância do conselho de classe. O conselho de classe, ele deve ser visto como uma oportunidade de reunir professores de diferentes áreas para conhecer melhor os alunos, promover a integração do trabalho pedagógico e, acima de tudo, planejar alternativas de intervenções psicopedagógicas para os alunos que estão com dificuldades em aprender. O conselho de classe, bem fundamentado, se torna um grande instrumento para o crescimento qualitativo da escola, pois através do mesmo são oportunizados momentos de crescimento integral, coletivo, na medida em que permite a participação direta e a crítica de todos os envolvidos no processo pedagógico, onde todos avaliam e se autoavaliam, partindo do princípio que podemos estar sempre melhorando e aperfeiçoando a nossa prática, quer quanto docente, quer quanto discente. Tudo isto permite descentralização das tomadas de decisões e a responsabilidade coletiva do fazer escolar. Que essas reflexões sirvam de introdução para aprofundar sobre esses desafios mencionados e, com isso, buscar uma interação maior com todos os profissionais de educação que fazem parte da escola a qual você está inserido. Até o nosso próximo encontro.